Que isso, Marcola? Já mal abre a live já tá aqui, pô. Tava lurcando. Deixa eu configurar as coisas aqui. Que isso, pô? Que isso? Não, tô até sem jeito, pô. Antes que não acontecendo. Certo. Tá, consegue ouvir bem, Marcola? O som tá bom? Perfeito. Dá pra ouvir a musiquinha de boa? Fazer o tweet, né? Importante. Mano, eu vou marcar o Cibs. Tá nem aí? Fini. Ih, já tá marcada. Com a barrinha de back-end. Aqui foi de gênio, tá? Da stream title aqui. Certo. Esperar juntar uma galerinha, tô avisando no Discord também, né? Tem que avisar no Discord, esqueci. Agora sim. Isso aqui vai ser legal de fazer. E aí, Emily, como estamos? E vamos esperar o pessoal chegar, aí a gente começa. Logo, logo você pega o jeito, pô. E como que vocês estão? Nesta, nesta segunda-feira. Cara, deixa eu aproveitar e descobrir uma coisa. Oh, nem fala, Marcola tá filmando. Mano, tamanho dessa blusa que eu tô. Algodão. Tá maluco, impossível ficar sem, pô. É o Marcola, sim. Marcola e seu nick exótico, pô.
Bom, quem estiver chegando aí, hoje a gente vai fazer a implementação do desafio da linha de backend, primeiro dia, desafio Payment Processor. Essa live vai ficar gravada, eu vou soltar o VOD e depois vou upar no YouTube. E eu nem olhei ainda. Isso, teve mais commits também. Eita, dei commit muito cedo. Ah, porca. Fica esperando alterações. Nanana. Por aqui tá certo. Ver se teve mais alguma mention aqui. Logo mais começamos. Vamos ver as issues por enquanto, antes da gente começar. Minigate setup. Não tem como rodar na LLVM? E, tipo, o que eu tô pensando e o que a gente vai estar fazendo, ah, tá, ainda tem que pensar certinho, mas eu acho que não vai estar rodando, tipo, live code, sim, o que seria em produção mesmo. Mas já tá falando grego pra mim, Marcola. Eu vou ficar devendo esse conhecimento esotérico. É um bom momento pra aprender, ô Manny. A RI ensina muito, pô. Não é bizarro. Exato, pô. E tipo, ô Manny, não precisa fazer perfeito, tá ligado? Ficar nessa de fazer as coisas perfeitas, tá bom o suficiente e tal, tu só vai estar se atrasando, mano. Isso é tipo, você acaba se sabotando nessa. Botar o Docker, fazer o Docker Compose, Image Processor, pra deixar eles online, eles expostos. 8001 e 8002, perfeito. É 6. Porta 9999. Pô, pô, Manny. E sendo talvez indo um pouco contra o que seria esperado. Mas acho que a pio aqui é tu focar no que você já tá fazendo, que é Java. Então, tipo, foca, fica bom em Java, se torna um monstro do Java, vai aplicando, mano. E lembrando, tipo, tu não precisa ser um monstro do Java pra conseguir uma vaga de estágio ou algo do tipo, tá ligado? Pode começar, tu tá no estágio, tu tá procurando estágio, não precisa ser o melhor de todos. Eu faço em Go porque é a linguagem que eu mais domino atualmente. Tá, bora fazer o setup. Que já deu pra fazer o começo da live, esperar as pessoas entrarem. Trazer o microfone mais pra frente, que agora vocês devem estar me ouvindo melhor. Ah,
Diazinha pauleira hoje, hein, rapaziada. Falar pra vocês. Tá. Bora. Tranquilo, tranquilo, mané. Pô, tu, tu já tem, já setou o Docker alguma vez? Se não, bora fazer do zero. Deixa eu vir aqui no Windows mesmo, no WSL, list. Oh, peraí que meu cabo de microfone tá, tipo, no meio do teclado. Vou soltar ele aqui. Pronto. Online. Pô, escolhe uma distro aí, ô Mene. Não sei se tu já tá acostumado. Ah, tu já tá no Linux, não tá? Sim. Pô, beleza. Tu já tá com o Docker instalado? Pra saber, só dá um Docker Pass. Aí a gente já descobre se já tá com ele instalado. Se já tiver com o Docker instalado, a gente já manda bala. Vou botar água já. Depois eu vou sair pegar mais. Já checou se tá com o. Como que fala? Tem. O que que ele mandou pra mim? Manda lá no chat do Discord que eu dou uma olhada. E vai ser. Vai ser pair programming, mano. Hoje será pair programming. Se quiser mandar no DM ou no chat de membros, se você preferir. Ah, Marcola, acontece, tá ligado? Acontece. Eu devo ter aqui também. Docker. Não, não tô. Docker Daemon running. Beleza, tu não tá com o Docker Daemon rodando. O que isso quer dizer? Tu não tá com. Literalmente não tá com o Docker rodando. Então, Docker download for Linux. Aqui. Você vai vir aqui no install Linux. Vou mandar para ti. E, bom, o que você vai ter que fazer? Primeiro, você vai ter que iniciar isso aqui, ó. Quer dizer, não. Não, pera aí. E você tem que iniciar o comando Docker, essa parte que eu nunca tinha lido. Mas o que acontece? Seu Docker não está rodando, então você tem que iniciar o serviço dele. Você pode checar se ele está instalado. O que eu gosto de fazer é vir aqui no install, vou vir aqui no Ubuntu, você vai na que você está utilizando, você instala a dependência necessária, name terminal, eu não vou baixar, o Docker Desktop eu não curto usar muito o Docker Desktop, mas é importante saber usar também. Vai instalar aqui o Docker Desktop, beleza, você vai ter que baixar a imagem, o .deb, e aqui para dar launch no Docker Desktop. Tá, queremos aqui. É o desktop que queremos. Então, manuals, build. Então, Docker Engine. E vamos instalar a Docker Engine. Então, tô vendo a tua distro, a minha é o Ubuntu ali. Tem essas coisas aqui, mas isso aqui é para quem tá em VM ou servidores, que é bem importante. Você tá firewall e afins. E, bom, tem esse comando aqui, ó, que vai desinstalar todos os packages antigos. É o que eu recomendo que você faça. Execute ele. Deixa eu mandar o correto aqui. Ele era do Docker Desktop. Mas você execute esse comando aqui para dar o purge, limpar o Docker antigo. E, bom, para instalar, como isso aqui é uma versão estável,
eu recomendo você usar o apt. Por quê? É mais tranquilo se tu tiver no fala, num Debian, no Ubuntu. Mas aí vai da distro que você tiver. Enfim, feito isso aqui, vai ter instalado, vai chegar nisso aqui. Vai instalar tudo isso aqui. Ah, tu usa Art, my bad. Rapaz, aí você me pegou. Ah, bora aqui. Software Binaries. Deve ter alguma outra maneira, mas baixa o binário, copia ele pra pasta. Isso aqui. Eu nunca fiz isso, diga de passagem, então. Mas garanta que seu Docker esteja rodando. Mas eu vou progredindo aqui, ô Manny. Aí qualquer coisa só dá um salve, tá? E tranquilo, vou aqui paro de pôr. Não tem problema não. Sem estresse. Meio ativo. Liga de setup. Beleza. Watch. Ah, sabia que o Watch não ia funcionar, saca? Beleza. Compose up. E payment processor is up and running. Payment processor is up and running. Desativar. Ah, flashbang. Não vai estar rolando, não. Para os endpoints aqui. A referência de API, nice. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Gosto, gosto, gosto. Postar essa. Beleza. Setamos os permit processors. Demos o Docker Compose up aqui. Perfeito. Connection. Ok, perfeito. Perfeito. Beleza. Parte 1. Estão rodando. Já temos nossas duas rotas principais. Bora lá instalar o K6. Eu não tenho. Debian Ubuntu. Perfeitamente. Quero. O K6. K6 vai ser responsável por fazer o stress test. Mas, voltando aqui, recapitulando tudo que eu fiz. A Mene, Marcola, quem mais estiver na live, aliás, sejam muito bem-vindos, quem estiver aí assistindo. Obrigado por ter colado. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Basicamente, eu setei aqui o Payment Processors, ou seja, eles são parte da rinha, que vai ser o que a gente vai utilizar para fazer as operações e tal. Onofre, muito obrigado. Muito obrigado pelo follow, meu querido. Não sei qual parte você chegou a ver, mas aqui a gente está setando o back-end da rinha para poder começar. Hoje vai ser mais setar o projeto, começar, fazer a base dele. Tranquilo? E muito obrigado pelo follow. E bom, aqui setamos. Parabéns, Manny, por ter conseguido. Eu apanhei muito mais pro Docker do que você imagina. E aqui setamos as coisas, damos o Docker Compose up. O que é o Docker Compose? Ele vai estar compondo, por isso é com o nome Compose. Estou compondo aqui os serviços que eu preciso. E mostrando aqui para vocês. Opa, não estava no terminal. Mostrando aqui para vocês o que é um Docker Compose, neste caso. É basicamente um arquivo .yaml. É um arquivo .yaml que vai estar rodando as imagens que eu escolher. E aqui, nesse caso, temos o serviço, Payment Processor, e o DB dele, Payment Processor 1, Payment Processor DB dele, Payment Processor 2, Payment Processor DB2. Tudo isso vai estar dentro de uma network. O que é uma network? Network num Docker Compose é basicamente uma network interna, mas que todo Docker é um negócio isolado. Aí entre os containers você pode criar uma network interna para eles se comunicarem. Docker Compose, Docker Network, Docker Volumes são perfeitos para criar sistemas de infra robusta. O Marcola, que está mexendo muito com isso, deve ter uma explicação ainda mais na ponta da língua.
Bom, esse foi o Docker Compose que a gente rodou. E agora o que a gente vai fazer vai ser, basicamente, falar o K6. Eu estava aqui rodando o comando. Deve ter finalizado. Finalizou. Rodamos o K6. Deve estar instalado. K6. Oh, legal. Oh, well. Tá, vamos botar aqui. K6 run reagent. Yes. Então, vamos lá. Yes. Ponto. Ele já vem aqui no. Já tá no repositório da rinha. Ele já vem no repositório da rinha. Mas você pode montar Docker Compose na mão. Se eu não me engano, se eu clonei certas coisas, deixa eu dar um FCF, Docker, ou tem alguns Docker Composes aqui, acho que esse aqui tá ok. CD Project, main server, vamos olhar aqui. Se eu fiz certo, tem alguma coisa. Basicamente, isso aqui é um Docker Compose básico para rodar meu front-end. Tá bem feio, aliás. Mas eu acredito que no meu projeto de Docker Manager, eu devo. Eu tinha um Docker Compose aqui em algum lugar. Oh, well. Acontece. Não tá aqui. Beleza. Agora a gente vai em qual diretório aqui mesmo? Rinha teste. Cadê? Teste. K6 run rinha GS. E não tá rodando ainda. Por quê? Porque a gente não setou nossos endpoints. Ou seja, não tá funcionando nada. Mas isso aqui significa que, beleza, o K6 está funcionando. A gente consegue fazer o stress test. Beleza? Tudo certo até agora? Tá dando pra seguir de boa e tal? Tá, criar as rotas. Beleza. Então, vou criar aqui mais uma janela no Tmux. CD rinha. CD backend rinha. Aqui eu fui juvenil, pera aí. MRF, backend rinha, go blueprint, create, backend. E com que a gente vai fazer dessa vez? Vocês escolhem. T, Gin, Fiber, Gorilla Mux, Router ou Echo? Com que fazemos dessa vez? Como que faz pra gerar uma pool? É de HTTP? Dá pra fazer. Dá pra fazer tranquilamente. Deixa eu ver como que eu faço pra gerar uma pool. Claro, claramente. Aqui. Não, não é esse, Marcola. Horário errado, mano. É uma segunda-feira. Vai com calma, paizão. Hoje tomaremos suco apenas em homenagem ao Senhor Suco Mundo, vulgo Juice WRLD. Pô, então vai ser HTTP padrão? Nunca fiz com HTTP padrão. Seria uma boa pra aprender. Gin é o mais tranquilo, ele é o mais que mais lembra Node. Fiber é Fiber, ele é bem ok. Gorilla Mux é o padrão, bem compliant com o standard. HTTP Router eu nunca usei. Echo, melhorzinho que tem. Gosto muito de usar Echo. Eu quero saber o que faremos. Deixa eu ver como que faz uma pool. Eu não, eu não sei como faz uma pool, pera aí. Pô, como todo mundo conhece Jin, bora fazendo eco pra todo mundo ter uma ideia legal de como é eco? Cara, eu quero muito aprender a fazer uma pool agora. Beleza, então bora lá. Já vamos deixar aqui a doc do eco aberto. Eco Golang. Oh. Mas a gente não precisa de muita coisa aqui não.
Bom, então vamos de echo. Nada aqui. A gente vai deixar isso pra dar um commit, vai. E bora começar. Esse já está tentando. Backend. Ah, eu vacilei. Eu podia ter feito com Docker Compose. Espera aí. RM, remove French, backend, print. Se eu soubesse escrever. E nada aqui. Nós criamos uma Dockerfile. Vou colocar um Go Releaser só pra fazer. Só pra fazer graça, que eu nunca usei Go Releaser. Como é um projeto pra aprender, a gente vai aprender. Aí, cadê? Backend. Enfim. Que bom. O que temos aqui? Um README com algumas coisas base. Um Docker Compose para rodar o app que vai vindo do nosso build. O build. Uma Dockerfile que vem daqui. E como funciona o Dockerfiles, o Manny? Eu acho que pode ser uma dúvida que foi uma dúvida que eu tive. Dockerfiles, basicamente, elas estão definindo as imagens padrões. Porque, pô, não tem como tudo vir do zero. Então a gente tem que, às vezes, criar uma imagem pra gente. E é isso que o Dockerfile é. Ele é as definições da sua imagem e como ela funciona. Tranquilo? E até o momento, rapaziada, tá tranquilo? Deu pra entender? Que agora eu vou começar a fazer o setup. Provavelmente hoje vai ser só o setup, setar os endpoint bases, ver se eles estão recebendo as requisições, como eles estão lidando. Tranquilo? Então, bora lá. Antes da gente vir pra cá, bora vir aqui pro setup. Tá, criar os dois endpoints. Port 99. Vamos ver isso aqui. Teste. Hum. Eu ainda não cheguei nessa parte, Marcola, mas eu acho que sim. Deixa eu ver aqui. Cadê? Não. Aqui eu quero da rinha. Desafio, como participar. Desenvolver os dois endpoints, depois os outros. Tá, bora ler o repositório pra gente ficar que eu ainda não parei pra ler, de fato. Eu só dei uma lida. Eu parei pra ler, aí eu falo que dei uma lida. Eu só olhei ele por cima, não de fato fiz um deep dive. Então, bora lá. Nessa terceira edição da linha de backend, o desafio é intermediar, ou seja, integrar, requisições de pagamentos para um serviço de processamento de pagamentos, chamando aqui de Payment Processor, com a menor taxa financeira por transação. Haverá dois serviços, o Payment Processor, o default, com a taxa mais baixa, e o fallback, que contém a taxa mais alta e deverá ser utilizado somente quando o serviço não tiver. Não. Tá. Para começar aqui, deixa eu abrir um ScaleDraw para explicar o que eu estou pensando em fazer, e já está aqui. Aqui vai ser o nosso K6, aqui da última live, se eu não me engano, que vai estar mandando as requisições. E não vai ter esse processo de validar a compra, mas vou deixar ele aqui, porque basicamente vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Então, bora lá. O que vai acontecer nessa rinha? O que é o grande desafio daqui? A gente tem esse fluxo aqui. O que é esse fluxo? A gente está gerando as requisições de pagamento e vai estar processando elas. Se a gente for processar uma por uma, meu irmão, vai demorar. A gente tem que fazer de uma maneira que processe bem, que aguente a carga. Porque fazer o processo para uma requisição é tranquilo, vai ser tipo. Aqui, colocar em branco, 5,
Vocês podem ver, ainda bem que eu não sou designer. É tipo, hack, quer dizer, K6, hack, acessório. E poderia ser só isso, tranquilamente. Mas isso aqui é para uma requisição. Agora imagina fazer isso aqui para tipo 10 mil requisições em um segundo. Pô, já fica complicado. Então a gente tem que implementar padrões para resolver isso. Como eu quero fazer de uma maneira mais didática, e provavelmente vai ser a maneira que eu mais vou conseguir desenvolver isso aqui, a gente vai fazer da seguinte maneira. Deixa eu vir aqui, criar um to-do.md. Vou adicionar ele no meu kitgnar to-do.md. Eu vou desativar o supermaven. Supermaven. Toggle. Beleza, supermaven desativado. E bom, como que isso aqui vai funcionar? Eu estou pensando, peraí. Marcar um link table. Que eu estou pensando em fazer isso aqui? Como que vai ser o processo? Também aqui eu vou estar explicando para vocês como que eu gosto de fazer para desenvolver um projeto, seja no trampo, seja um projeto pessoal, como que é o meu processo de pensamento. Primeiro a gente vai fazer o mais básico possível. Mais básico possível. Que é o quê? Um endpoint que processa um por vez. Basicamente isso. Somente isso. Tranquilo? Eu entender o que vai ser esse primeiro passo. E aqui a gente vai ter todos os requisitos da linha. Processar, momento, retornar corretamente, banco. Por hora só. Essa vai ser a nossa primeira iteração. Tranquilo? Deu pra entender o que eu planejo fazer nesse primeiro dia? Tá tudo certo? Beleza. Aí, fazendo isso, a gente vai partir para a segunda fase desse projeto. Vai ser otimizar. Ou seja, aguentar a carga. E aí, pô, isso vai envolver processar múltiplas entry, tornar corretamente. Ou seja, eu vou estar validando. E consistência, que vai ser um dos pontos-chave. E bom, basicamente, esse vai ser o processo. Fazer, é como eu faço a maior parte dos projetos. E é Fogre, como estamos? E explicando o que eu vou fazer na rede backend. Até o presente momento, a gente setou nosso. Como que fala? O Docker Compose, que vai estar com os payments aqui, com o banco de dados e tudo mais. Junto disso, a gente setou o K6 para ele rodar corretamente. E agora eu estou explicando como que vai ser meu. Como que eu posso dizer? Meu trem de pensamento, não sei como que seria em português. Train of thought. Mas basicamente como que eu vou estar aí fazendo esse projeto, qual que é a maneira que eu estou querendo abordar isso. Aí no momento, estou setando o projeto, fazendo esse tudozinho aqui. Pô, é uma ótima escolha. Posso lhe dar uma dica, Fogre? Que é uma boa prática? Faz com TypeScript. Falo isso porque vai ser chato, vai bater muito cabeça, só que vai te ensinar muito. E, cara, é um projeto para aprender, não é algo para ficar perfeito e tal. Tô fazendo isso aqui principalmente para aprender, porque eu tava querendo um projeto desse tipo. Marcola sabe como que eu sou nerd de otimização, e isso aqui é um projeto que dá para otimizar bastante. Então, é isso que eu estou pensando em fazer. E bom, sinta-se à vontade para soltar as dúvidas, Folger. Porque, pô, aqui tá todo mundo pra aprender, a gente tá aqui para se ajudar. Eu vou voltar aqui. Agora vamos voltar para ler a rinha. Bom, esse aqui é o desafio, é o que eu estava explicando aqui. Vai ter os fallbacks de. Cadê? Eternos aprendizes. É, aprender é bom. Se divertir aprendendo é melhor ainda.
E bom, como eu estava explicando, a gente vai ter as requisições enviadas pelo K6. K6, a gente pode dizer que ele é o nosso. Música boa. Nosso cliente aqui. Ele vai estar mandando as requisições. Beleza, vai mandar as requisições. A gente vai interagir com elas. Vai validar. Vai mandar payment processor, que vai fazer esse processo todo. E caso estoure o tempo de requisição, o que vai acontecer? Pô, não deu para processar nesse aqui? A gente manda pro fallback. Basicamente isso. Esse é esse processo que a gente vai estar seguindo. Pô, é muito útil para fazer isso. Por quê? A gente tem uma lib chamada context. E esta lib aqui, essa coisa linda que é context, permite que a gente faça algumas coisas. Context Golang. E o Marco vai falar que eu tenho uma magia de escolher linguagem que já tem as coisas pré-prontas. Mas a gente literalmente passa um contexto para uma função, para algo que a gente vai estar executando. Ou seja, a gente passa um contexto, Python que eu diga, é pior que é. Passa um contexto para um escopo e a gente pode lidar com esse contexto. Então, vamos dizer aqui, pegar aqui with deadline ou with timeout, que vai ser o que a gente vai utilizar. O exemplo deles, with slow operation with timeout. A gente cria um contexto ou insere um contexto aqui. No caso aqui ele está herdando um contexto de onde estiver chamando ele. E com isso a gente vai estar setando aqui with timeout para que caso a operação que está sendo realizada aqui dentro demore mais de 100 milissegundos, ele vai cancelar essa operação. E pô, isso é muito bom. Isso facilita muito a vida. Porque assim eu consigo garantir que eu vou ter um fallback para quando essa operação falhar. Isso eu posso tornar ainda mais complexo, mais robusto, no caso, não é nem complexo a questão. E a gente pode aumentar isso com uma cancel function. O que é uma cancel function? É uma função que vai ser executada quando minha deadline, meu timeout, for atingido. Ou seja, o que isso vai acontecer? Toda vez que o nosso timeout for atingido nesse contexto, ele vai mandar para o nosso fallback. E caso o fallback falhe, aí sim ele vai retornar um erro. Então, se a gente fosse desenhar isso aqui, o context funciona mais ou menos assim. Cara, eu tenho que realmente aprender a deixar isso aqui de um tamanho melhor. Pera aí. A gente vai ter aqui, ó, a nossa função, nossa operação, que chama de operação para ficar mais depender de alguma coisa. E essa operação, ela vai estar com um contexto. Ela vai estar sendo executada dentro de um contexto. Contexto é essa coisa vermelha que eu acabei de desenhar. InJSON, muito obrigado pelo follow, meu querido. Estou aqui explicando como funciona o context no Go e como que a gente vai utilizar ele na rinha para poder fazer o processo de fallback dos requests. E, bom, voltando aqui para o ScaleDraw, o que a gente vai fazer? Aqui, para cima. A função vai estar sendo executada dentro desse context e ela vai ter dois caminhos possíveis. Executar sem problema algum, ou seja, perfeito, é o que a gente quer. Resposta deu certo. E vai ter o segundo caso, deu errado. Vou colocar isso aqui de amarelo. Nossa, que cor feia. E beleza, mandei pra cá. E seja bem-vindo, seja bem-vindo. Aproxime-se, senta, toma uma água. Pô, laranja não é feio. Este laranja aqui, convenhamos. Convenhamos, Marcola. Falta um brilhozinho nessa laranja. Todas as outras cores têm um brilhozinho a mais. Esse aqui falta um pouco. Pode ser o Dark Reader, mas tô a fim de descobrir, não quero tomar flashbang. Beleza. Aqui vai ser timeout atingido. Timeout foi atingido. Putz. A maior parte das linguagens vai ser um try catch ou alguma outra maneira. Deve ter alguma maneira mais robusta de tratar isso. Mas que eu pensei de primeira foi um try catch, provavelmente está errado. Mas foi o timeout foi atingido. Timeout não atingido. Beleza. Temos essas dois possíveis casos. Timeout foi atingido, timeout não foi atingido. Caso
timeout tenha sido atingido, vou executar ele aqui no nosso callback, que é o nosso payment processor. Payment processor 2. Payment 2. E aqui, deixa eu até mudar aqui rapidinho. E aqui, payment default, payment 01. Aliás, Fulgrim, acabei de lembrar. As lives vão ficar gravadas, tá? Não se preocupe. Lembrei disso. Oi, meu amor. Como que você tá? Tô explicando o processo da rinha de back-end. Dando contexto pra ti, meu anjo. A rinha de back-end é basicamente um desafio de tecnologia. Olha, tá vendo o quê, meu amor? E arranja como estamos? Tô explicando meu processo pra rinha de back-end. E, bom, voltando aqui, o que eu tava falando, a gente vai usar o context para garantir que a gente consegue fazer o fallback. Então, digamos que aqui fez o processo, mandei aqui, deu tudo certo. Mas tem esse cenário aqui. Payment Processor, ele vai vir pro fallback 2. Casa mal assombrado. Depois me conta como que é, meu bem. Amo ouvir suas histórias. Obrigado, meu amor. Boas histórias de terror. Que amo, minha linda. E, bom, esse é o Payment Processor 2. Agora tá com a mesma cor. E beleza. Esse é o fluxo que a gente definiu para caso tudo funcione corretamente. Ou seja, nosso não teve timeout, a gente conseguiu processar, tornou o dado que precisava. Tranquilo, ótimo. Agora, segundo caso, o timeout foi atingido. Quando o timeout foi atingido, o request estava aqui, em vez dele vir para cá, ele vai vir para cá, que é o nosso fallback. Ele vai ser executado. O fallback ele tem seus custos extras, mas isso é para garantir que o nosso sistema seja resiliente, ou seja, que a operação seja finalizada. Dando contexto, imagina que você pegou o celular e vai mandar um Pix para alguém. Aí, pô, sabe quando o Pix demora? Provavelmente um sistema assim. Ou não, não sei, tô metendo louco. Mas enfim, você vai mandar o Pix, tá lá, mandei o Pix. Pô, esperando. Recebi a notificação que o Pix caiu. O pagamento foi processado. Beleza, perfeito. Para ti, não teve tantas coisas. Mas pensa que para o sistema que estava processando isso, pode ser exatamente esse cenário. O processo todo não conseguiu ser executado aqui e caiu no fallback aqui. E foi mandado para o Payment Processor 2. É esse carinha aqui. Payment 2. É o nosso fallback. Isso aí é complicado. Ah, Operação Fallback 2. Parece nome de filme. Bem, beleza. Ele vai fazer a operação e ele vai tentar executar. No pior dos casos, significa que isso vai dar certo. Então, a gente coloca aqui uma setinha verde. Beleza, deu certo. O usuário recebeu a resposta dele. Tem que ler ainda, que não terminei de ler. Mas, pô, e se deu errado? Putz, ferrou. Agora lascou. A maior parte, não sei como vai estar implementado aqui. Mas isso aqui vai geralmente para uma fila de retry. Que vai estar lidando com as coisas para eventualmente ele garantir que essa operação seja executada. Porque imagina, tu fez um Pix, tu espera que vai chegar lá, mesmo que demore. Se não chegar lá e você não receber um estorno, ferrou, temos um grande problema. Exatamente, meu bem. É o Illuminati impedindo de mandar a requisição. E beleza, perfeito esse sistema. E nessa fila de retry, o que vai acontecer? Eventualmente vai vir para cá. Mas isso aí pode ser N situações. Quando indo tentando, tem um mecanismo de retry e por aí vai. Então, voltando aqui, depois de otimizar e aguentar a carga, a gente vai adicionar uma fila de retry. Isso aqui vai garantir que as transações essa no que vem mandou juntos. Faz brincadeira. Deixa eu adicionar aqui na fila para ver.
Xanadoc Golang. Manual for the Go. Eu tenho que tirar a música, my bad. Vou ter que tirar a música, eu não quero tomar copyright depois, meu querido. Vou salvar pra ver, porque parece interessante, mas eu não quero perder o foco do que eu tô fazendo aqui, tá? Tá, NJSON. Mas muito obrigado, parece interessante isso aqui. Interessante. E, bom, beleza. Fizemos isso aqui. Esse aqui é o nosso processo. Ele tá bem simplificado, tem mais alguns outros pontos aqui. E a gente tem que adicionar algumas validações. Porque, digamos que a gente está aqui, nessa parte aqui. A gente recebeu a mesma transação duas vezes, a mesma requisição duas vezes. A gente tem que validar. Ou seja, a gente tem que ter uma maneira de checar quais transações foram realizadas e quais não foram. Então, a gente adiciona aqui, na parte de otimizar, tem que estar na consistência. A gente tem que garantir que cada hack é, é única. E isso é um dos principais desafios. Porque, pô, imagina que tá aqui, nesse cenário, nesse segundo cenário, a gente manda um Pix, o Pix não cai, a gente fica um pouco impaciente e manda de novo, tenta mandar de novo, que tava demorando muito. Pô, digamos que era o único dinheiro que você tinha na conta. Tá mandando R$ 10 pra comprar o lanche e tu mandou, tava demorando, tu tentou mandar de novo, os R$ 10 ainda estavam lá. Pô, se as duas foram processadas, você vai ficar com menos 10 na sua conta. E isso não pode acontecer. Ou, caso contrário, você vai ficar ou a pessoa vai receber duas vezes. Então, tem que ter uma maneira de garantir que a mesma transação não vai ser executada duas vezes. Acontece, Marcola. Isso é um problema extremamente difícil de independência e consistência de dados. Isso aqui vai ser provavelmente o, a parte mais difícil do projeto. Porque isso aqui é tranquilo de fazer. A gente vai otimizar utilizando channels e processamento assíncrono no Go. A gente vai ter duas estruturas. Uma vai estar consumindo os dados e outra vai estar processando os dados. Ou seja, um lado vai receber, outro vai entregar, e a gente vai ter um channel de result que vai devolver. Pode estar parecendo que eu estou falando coisa demais aqui, mas mais para frente, nos próximos dias, vai ficar mais claro. Tranquilo? Aí, e bom, esse é o. Garantir que tudo corre. Manny, tranquilo se não entender, cara. Que eu vou, parte por parte, garantir que, tipo, no final disso aqui vai estar tranquilo de entender. Beleza? E lembra, é pra aprender, não precisa ficar perfeito, não é algo do tipo. É pra aprender mesmo. Então, vai tentando fazer como você consegue, não precisa seguir as mesmas coisas que eu tô fazendo. Segue a tua intenção como você acha que deve ser feito. Porque, ao menos pra mim, a maneira que eu aprendo é botando a mão na massa e quebrando as coisas. Então, faça da maneira que você se sentir mais tranquilo, melhor. Beleza? Transação. E eu acho que isso é basicamente um overview geral do que eu vou fazer. É isso. Agora a gente vai fazer o scaffolding do projeto. Scaffolding é quando a gente vai estar setando as coisas. Então, aqui já vou começar. Vou criar um config.go, package config, type config, struct. Isso aqui, ele vai holds all environment. Pera aí, em inglês. Callback já vem no Compost? Exatamente, já vem no Compost. Aqui, ó. A gente tem os dois payment processors aqui. A gente tem o principal e o default. Eu vim aqui para esse panel. Aqui, ó. Payment processors, a gente já tem os dois rodando aqui. Já vem todos no nosso Composer. Então isso aqui já vai facilitar para a gente. Porque se fosse implementar, já sai muito do escopo da linha de back-end. O principal objetivo da linha de back-end é a gente lidar com esse cenário mesmo real. A gente vai ter um sistema de pagamento, de processamento de pagamento. Abacate Pay, por exemplo. Uma, uma boa, um bom exemplo. Já vai estar processando os nossos pagamentos e a gente só vai ter que garantir que as nossas requisições estejam sendo enviadas corretamente. Tranquilo? O que vai ser avaliado? Eu ainda não terminei de ler o documento. Estou nesse processo agora. Aqui eu estou explicando o que eu vou fazer, como vou implementar, e agora a gente vai voltar para a leitura do que vai ser feito na RIA. Bom,
desafio, foi o que a gente leu aqui. E, bom, durante o teste, deixa eu aumentar pra vocês, que deve estar horrível de ler agora que eu parei pensar. Durante o teste, os dois serviços irão sofrer instabilidades esporádicas, ou seja, surpresas, os endpoints responsáveis por receber as requisições de processamento de passamento, pagamento, e há dois tipos de instabilidade. Tempo de resposta aumentado, o endpoint demora a responder, desde muito a apenas um pouco lento. Serviço indisponível, o endpoint retorna erro, um erro HTTP 500x e não processa pagamentos. Ou seja, esses são os dois cenários para lidar com o nosso fallback. Ou seja, em teoria, a gente só vai atingir nossa condição de fallback quando uma dessas duas condições que foram dadas aqui, essas duas instabilidades, forem atingidas. E aqui, o primeiro ponto de avaliação. Caberá a você desenvolver a melhor estratégia para processar pagamentos, seja a mais rápido possível e com a menor taxa. Esse é o objetivo principal dessa edição da RIA. Por favor, note que é possível enviar as requisições de pagamento de forma assíncrona. Porém, quanto mais rápido você enviar os pagamentos para um payment processor, maior chance terá de ir bem na pontuação final, porque... Pera aí que eu não sei ler. Porém, quanto mais rápido você enviar os pagamentos para um payment processor, maior chance terá de ir bem na pontuação. Porque, ao final do teste, haverá uma contagem de quantos pagamentos foram processados. Você obterá menos pontos se houver muitos pagamentos ainda não processados enviados ao serviço de Payment Processor no final do teste. Obviamente, você também pode fazer uma integração de forma síncrona. Como dita anteriormente, cabe a você desenvolver uma estratégia. E aqui, exemplo do que é o que a gente vai seguir depois que a gente fizer funcionar. A gente vai ser uma fila, que são os nossos channels. Channels funcionam de uma maneira bem simples em Go. Eles recebem valores e soltam valores. Um channel pode ser buffered ou unbuffered, se ele for buffered. Enquanto o valor não for tirado de lá, ele vai bloquear as outras operações. Se ele for buffered, se eu não me engano, ele não bloqueia e fica no estado transiente. Tem que checar isso aqui. Buffered Go Channels. Mas basicamente vai ser o nosso. Pera aí que eu garanti que eu não tô falando bobagem. É. Significa que a gente pode. Enquanto não atingir o limite dele, ele não vai estar bloqueado. Bom, voltando aqui, esse aqui é o sistema da API. Aqui, sendo bem sincero, eles já deram de mão beijada o padrão que vai estar sendo utilizado, que é um worker pool, que você vai estar recebendo os valores. Em Kiwi e TheKiwi. Tranquilo? Deu para entender essa parte? Um dos principais pontos de avaliação? Time, go get it. Bom, beleza. Tendo isso aqui. E aí, Gabrielzinho? Buenas, querido. Rabbit MQ vai cantar? Para que Rabbit MQ se eu tenho a melhor estrutura de dados, vulgo Channel? Por favor, não confundir com chans do falecido 4chan. São coisas completamente diferentes. Não procure por 4chan nem chans. Channels no Golang são completamente diferentes. Mas sim, dá pra fazer muito bem com RabbitMQ. Só que eu não acho que seja necessário, o Marcola. Porque aqui, ó, se você tem uma double-ended query, já fica tranquilo. Tem que colocar disclaimer, pô. Vai que chegou aqui, Chan. É, meu Deus, parece mesmo. Ah, mano, ô Gabrielzinho, acontece, é o Marcola. E a cena? Imaginei que fosse cena, mas não tinha certeza. Aqui, ó. A gente vai ter um health endpoint para saber como que vai estar. Isso aqui vai ajudar a gente a definir qual que vai ser o nosso timeout e também o tamanho. Angel, eu não posso falar qual que foi a minha primeira reação. É, perdi o foco, vai se ferrar. Eu lembrei da Grazi falando isso. Enfim, isso aqui vai ser o que a gente vai usar para saber o nosso timeout base. Ou seja, isso aqui vai ajudar a gente a saber o nosso timeout e mais ou menos quantos requests a gente vai conseguir colocar no nosso channel. Por quê? Porque caso a gente exceda o request, a quantidade de requests, a gente quer
e pedir que ele esteja. Não, tranquilo, Oceana. E, pô, vai fazendo no seu tempo, se você quiser fazer, tá ligado? Não é um super desafio, é mais pra se divertir, aprender e famoso networking. Tranquilaço, chefia. E, bom, isso aqui é que a gente vai utilizar para saber mais ou menos como que tá a nossa. Como que a gente tá definindo nosso fallback. E, bom, são idênticos em termos de endpoint, a única diferença é a taxa AD. Novamente, quanto mais requisições de processamento de pagamentos rinhas for. Tá, beleza. Isso vai aumentar a pontuação da rinha. Ah, bom, bora lá. E como participar? As pessoas de todos os níveis costumam participar da rinha, desde iniciantes até pessoas bastante experientes. O mais importante da rinha é o espírito de cooperação entre os participantes, aprendizado. Tanto recomendado que você tenha conhecimento em alguma linguagem de programação, Docker e Git, pelo menos o básico. Ou seja, como eu disse pra vocês, importante que qualquer um consegue fazer. Um desafio super acessível, rapaziada. Lembrando, você pode fazer da maneira mais simples para processar, entender como funciona e melhorando isso, otimizando para conseguir lidar com mais requests e for aprendendo mais. Literalmente é assim que você consegue aprender muito bem as coisas. Começa com a maneira mais simples e assim você vai iterando em cima para aprender mais. Bom, bora lá. Beleza? O importante é participar. E lembrando, pode participar em dupla de 2, dupla de 3, dupla de 15, individualmente, como vocês preferirem. Não entendi o pulo do gato com Endpoint Health Check. O Endpoint de Health Check vai ajudar a gente a saber quando a gente está atingindo o limite. E esse limite vai ajudar para a gente saber qual que é a quantidade de requests que a gente tem, quando a gente pode estourar eles, quando que vai cair para fallback. Isso vai ajudar a gente a, basicamente, saber o tamanho do channel que a gente vai estar utilizando quando a gente chegar na fase de otimização. Tranquilo, Onofre? Seu nick se pronuncia Onofre mesmo? Minha água tá acabando. Ele já vem implementado pra gente. Aqui, ó. Para facilitar Onofre, ok. Para facilitar a verificação da disponibilidade dos serviços para cada serviço, é fornecido um endpoint health check, que mostra se o serviço está enfrentando falhas e qual o tempo mínimo de resposta para o processamento de pagamentos. Portanto, este endpoint possui um limite de chamada para cada 5 segundos. Fizeram isso aqui para a gente não ficar spamando e ter. Nossa, isso aqui seria interessante. Teria como fazer um channel que é dinâmico para cada vez que. Nossa, isso aqui seria bem interessante. Se não fosse com esse limite, teria como fazer um channel que aumenta ou diminui o tamanho dele para otimizar a quantidade de chamadas. Ainda dá para fazer, mas acho que não vai ser o caso. Isso aqui vai ser um overkill. Pode ser um overhead muito grande para calcular isso aqui. Enfim, é um endpoint que vai dizer mais ou menos para a gente quanto está demorando e quando está enfrentando falha. Isso vai ajudar a gente a saber qual vai ser a condição que a gente precisa atingir para cair para o nosso fallback e como que a gente vai evitar ela. Ao endpoint de check. Sim, ele é responsível, só que implementar Dynamic Channels em Go é um pouco chato. Retorna 429, mas a gente pode checar o endpoint para ver qual que é a resposta dele como um todo. E a partir disso trabalhar. Não é porque ele retornou 429 que a informação dele vai ser desperdiçada. E os dois em Payment Processors são idênticos, a única diferença é a taxa. Tá. A gente vai desenvolver o backend com uma API HTTP e a gente vai ter que desenvolver com os seguintes endpoints. Payments, ele vai receber requisição, ou seja, vai receber um correlation ID e um amount, e o body pode dar qualquer coisa. Então, a gente já vai vir aqui no nosso internal, a gente vai criar um models.go, package models, type payment, payment request. Depois a gente vai ter aqui um Burger FX. Eu estava interessado em ver isso aqui, Rangel, faz tempo. Eu ouvi hoje na entrevista, aliás. Eu já da Star para depois dar uma olhada. Gosto.
Só isso aqui já me deixa feliz. Será que eu tenho parado de usar init no geral por causa que eu aprendi a fazer inicialização? Station ID. Vou colocar como uma string. Isso aqui é um JSON. Relation ID. Qual que é o outro valor? Amount. Amount. E aqui vem o pulo do gato. Amount vai ser um int. Eu posso deixar como int 16, certo? Por quê? A gente vai ter um fator de conversão. Porque se a gente salvar isso aqui como float, o Rangel vai vir na minha casa me bater. Ele vai ficar bravo. Porque float vai ter float point variation. E isso não é legal. Tem um ótimo conteúdo tanto do Augusto Galego. Deixa eu abrir aqui. O Galego. Que fala sobre isso aqui. Cadê? Dinheiro. Devs não sabem armazenar dinheiro em SQL. Esse vídeo é muito bom para explicar o que está acontecendo. E não só isso, tem do Renato Augusto. Renato Augusto. É double, é assim. Fala pro Marcola deixar as contas de todo mundo lá no banco dele como double. Ou seja, a gente vai utilizar isso aqui como int. O que a gente pode fazer para lidar com isso aqui? A gente pode criar. Beleza, Marcola, me avisa que eu faço conta, tá? Aí eu vou fazer microtrade o dia inteiro. É para o rate limiter. Type money struct value. Vai ser um int 16. E aqui a gente vai criar dois métodos que eu por hora eu vou deixar vazios. Vai ser func m money. Tá correto, tem que ser um ponteiro para apontar para cá. É boolean. Ou tem ou não tem. Parse. Eu vou retornar ele como string. E é basicamente isso. Por hora vai ser isso aqui. Porque isso aqui a gente vai definir também. Eu posso colocar um conversion. Conversion rate. Também. Func new money entry. Int. Ai, ai. Isso aqui vai retornar um ponteiro para money. Por hora não tem como retornar ele, então vai ser return. Value. E conversion rate. Por hora a gente vai usar um magic number de 100. E beleza. Perfeito. O que é esse conversion rate? Pra gente saber quando a gente está lidando com centavos e tal. Então, receber 100 centavos. Se por acaso eu me interesso em fazer, qual tech eu uso? Angel. Fazer em COBOL. Eu não duvido que o Rangel. Algo divertido? Tá. Algo divertido. De 0 a 10, o quanto você quer ir no Rabbit Roll e Optimization? Algo entre sempre de Python? O Rust, o Rangel destrói isso aqui. Ele faz isso aqui em um dia se bobear. Já é um monstro do. Pô, eu tô sem ideia. Eu ia falar Java, mas falou que tava querendo mexer com Java faz um tempo. Voltar a mexer com Java faz um tempo. O que você me diz de fazer algo com ou Java ou Kotlin, mas fazendo ultra otimizado?
O assembly é pedrada. Mas eu não sei como seria feito sim em assembly. Ah, beleza, isso vai fazer com que a gente. Né. Olha, 999, conversion rate. E aqui a gente seleciona nossa conversion rate para 100. E a nossa conversion rate vai vir no nosso config. Ou seja, config rate, esse é um int. Eu acho que Kotlin pode ser uma boa, o Rangel. É que realmente é difícil pensar numa linguagem que, tipo, tu não tem alguma experiência já e vá, tipo, te propor um desafio de aprender. Porque, querendo ou não, esse desafio de lidar com muitas coisas acaba já estando muito no seu contexto. E aí, Tesori, boa noite, como estamos? E a gente está setando o projeto do nossa linha de back-end. A gente vai seguir essa seguinte estrutura aqui, onde a gente vai estar usando fallbacks, vai estar usando o timeout com Go para lidar com fallback. E basicamente isso. Green, Haskell. Pô, Rangel, faz em Haskell, o que você acha? Haskell ou Elixir? Pra ficar peak permanent. Bom, voltando ao que eu estava falando do conversion rate, como que vai funcionar? A gente vai lidar com os valores em centavos, ou seja, inteiros de centavos. Então, se a gente for receber R$ 10, isso aqui é, na verdade, 1.000 centavos. E se a gente dividir esses 1.000 centavos por 100, a gente tem 10, que é o valor total. Ou a gente pode dar eles... Enfim, deu pra entender, eu acho. Porque agora que eu notei que a gente vai estar, tipo, recebendo 10.000 coisas aqui. Agora, se isso aqui vier com ponto e vírgula, eu vou ficar chato, porque eu vou ter que dar um parse nisso aqui. Eu vou ter que dar um parse. É, dá pra fazer. Parse, join, transforma em... É. Então, olhando aqui, não tá retornando inteiro. Mas ainda veremos. Isso aqui não é algo que a gente tem que se preocupar agora. Isso aqui é mais quando a gente sair desse estágio inicial que a gente está setando o projeto. Algo muito importante. Sempre que vocês forem setar um projeto, não entra nesse buraco de minhoca de pô, eu tenho que fazer dessa maneira para ficar bom, para ficar otimizado. Não. Só faz, só começa. Você pode ir refinando as coisas depois. É o que eu tenho que me policiar. Enfim. Vou colocar uma notation aqui. Pô, Tazori, perdão rir, mas foi engraçado. Tipo, do nada. Ai, ai. Nossa, pior que é complicado lidar com PR assim. Perfeito. Pô, se passou no PR, ele não é um superior direto seu e tal, mano, manda bala. Não vejo por que quebrar a cabeça nisso, tá ligado? Tá, beleza? Esse aqui vai ser nosso payment request. Bora continuar lendo aqui. Saudades front. Eu admiro muito quem trabalha com front, tá ligado? Tá, beleza. Nosso segundo endpoint que a gente vai precisar implementar é o payment summary. E ele vai retornar. Primeiro, ele tem dois filtros. From, que vai receber uma data inicial. E to, que ele vai receber a data final. Ou ao contrário, eu sempre confundo esses dois. Desde até. É. Ele vai retornar que ele filtra um intervalo de data, pra gente trabalhar com isso. Beleza. É, back-end é legal. Eu admiro muito quem consegue fazer bons front-ends, porque eu sou totalmente uma porta pra eles. Payments.
Certo. Então, voltando aqui para o nosso planning, aqui no nosso to-do, a gente tem duas coisas pô, extremamente necessárias. Ah, isso é verdade. Isso é verdade, Tozani. A gente tem duas coisas necessárias. Payments. Slash payments. Endpoint. Carmen SC, muito obrigado pelo follow. Seja bem-vinda. Ou bem-vindo. Payments Endpoint. Vai lidar com os payments. Qual que é o outro aqui? Payments Summary. Payments Summary. Resumo das transações. Beleza. Perfeito. Setamos as duas coisas aqui. E agora, vamos ver o restante. Então, são esses dois endpoints que a gente vai estar desenvolvendo, que é o Payments e o nosso Payments Summary. Beleza? A gente está retornando esses campos aqui. Então, vou criar uma struct que vai definir minha resposta para o nosso summary. Como ele é um endpoint get, ele não deve falhar, ou seja, ele não deve falhar e deve ser consistente. Então, já tenho algumas ideias para como eu vou lidar com essa consistência. Beleza. Certo. Payments, ok. Ah, tem dois. Post payments. Post payments. Eu não entendi esse aqui. Eu acho que eu perdi alguma coisa. Pera aí. Tá? Beleza. Tá. Ele tá aqui explicando como faz. Tá, beleza. Esse aqui ainda é o mesmo. Ah, isso aqui vão ser os que estão. Serão sendo requisitados. Lerdei. Eu acho. Pois já. Aqui é o health check, como ele funciona. Uma chamada a cada 5 segundos. Minimum response time. Perfeita. Failing false. Troubleshooting. Beleza. Tá. Depois voltamos aqui. Tem mais coisas aqui. Tá. E é mais para a parte de desenvolvimento. Então, não é o que a gente quer agora. A gente quer agora o essencial para a gente começar a mexer. Failure, tá. Endpoints serem desenvolvidos, beleza. Endpoints serem desenvolvidos já estão disponíveis no Payments Processor. Perfeito. Passou um super ônibus ali. E beleza. Aqui é o que a gente vai estar fazendo. Ok. Pose, mais calma, com diferenças importantes, com qualidade e tal. Performance mais barato, tal. Tá, depois eu tenho que montar o nosso Docker Compose certinho. Bom, isso aqui já é mais da parte de requisição. Restrições, mod redistributed. Depois tem que olhar isso aqui. Enfim, já tá entrando na parte mais chata, depois eu vou dar uma lida maior nisso aqui. E, bom, conversa backend, parte backend oficialmente testado pela RIA, ver se está na comparação com as opções, testando resultados. É o seguinte, ter repositório no GitHub, como código público, tá. Pode criar antes tranquilamente, ô Mene. Eu até recomendo que você faça e você já
deixe como default você fazer, já mexer com Docker e o Docker Compose para você ver as mudanças lá. Porque às vezes deixar para containerizar um projeto no final acaba sendo mais cansativo e dando mais dor de cabeça. Tranquilão? Hum, perfeito. Tá. Ai, ai. Bom, isso aqui é a visão geral do projeto. E por hoje a gente vai fazer o scaffolding do projeto. Vai setar basicamente o básico dele. Então, aqui a gente setou os models. Aqui eu vou setar um services. Eu vou ter um payment. Vai ter um consumer e um producer. A gente vai ter um repository que vai interagir com o nosso banco. Então, SQL.go, porque eu quero deixar isso agnóstico ao tipo de banco. Server já está com nossas rotas implementadas. Como é algo simples, que a gente vai estar implementando apenas duas coisas, a gente vai usar basicamente dois endpoints. E, quais são os endpoints mesmo que eles pediram? Payments e mais um. Pera aí. Payments summary. Ah, yeah. Payments summary. Beleza? A gente criou o esqueleto dos nossos handlers. Vamos passar o nosso context, que é um echo context, e retorna um erro. Aqui eu vou retornar um new. Aí. Beleza, implementamos eles aqui. S. Payment handler. Não vai estar passando nada. S. Payment, payment summary handler. Beleza, implementando os nossos dois aqui. Get, esse aqui não é get, esse aqui é um post. Eu consigo colocar um options. Deixa eu ver se eu consigo colocar como post e options, apesar que não vai precisar. Depois eu vejo como faz isso. Beleza. E no payment handler, vou estar recebendo uma struct barra payload, que é igual ao meu models.payment. Ou seja, deixa eu ver como que Echo faz isso. Dois exemplos. Find. Acontece, mano. Já fiz muito isso.
Acontece, rapaziada. Acontece, acontece. Tem uma Dockerfile aqui já. Tem uma Docker Compose. Então eu posso. Up. Ai, talou o ombro. Megomod tá em conversão. Falar pra vocês que daqui a pouco a live deve acabar. Só vou fazer mocar os funcionamentos do repository e a gente já deve começar. Deve finalizar aqui o primeiro dia, que é só setar o projeto mesmo, faz explicação geral do projeto. Então, não é algo que deve demorar muito. Tô vendo se que o nosso Docker Compose Up tá funcionando. É pra estar. E foi. Olha só. Tá. Eu quero ver aqui. Eu vim no meu Makefile. Watch. Air. Como que eu rodo Air com Air with Docker Compile Load Content? Ai, ai. Ah! Olha só. Aliás, irei na palestra dele, na CodeCon. Um monstro do Docker. Do Docker não, do Node. Até mais, Marcola. Também é capaz na hora que você voltar não ter, a live já ter acabado, então muito obrigado pela presença, meu querido. Eu esqueço que se eu pesquisar só Air não vai. Relaxa. Relaxa, Manny. É assim mesmo, mas logo mais tu vai ficar tranquilo. Importante que se tá parecendo que é muita informação, logo mais você vai ficar tranquilo. E você tá se forçando a aprender, tá ligado? Hum, tá. Tá. Depois você isso, que essa é a parte chata. Inclusive, teste. Beleza. Pronto. Vamos deixar aqui, ó. Um. E dot. Então, e dot status. Ok. E aqui a gente vai criar nossas duas structs helpers. Que não sei onde eu deixo, vou deixá-las nos models por enquanto. Mas response.go. Type. Construct. Response. Struct. Message. Message vai ser uma string. O que mais?
Data. Vai ser um N. Aliás, o Rangel, tu viste que agora é preferível usar N no lugar de interface? Não, ô Fogre, é que isso aqui eu acabo fazendo todo. É o que eu já tô acostumado a fazer, acaba sendo algo do meu dia a dia. Mas tu pode olhar outros. Eu acabava usando, eu não tava ligado nessa do N. Mas o Fogre, voltando ali, é tipo normal, cara, você tá aprendendo. Não, não, lembrando, não é uma corrida, é uma competição. O objetivo aqui é aprender. Multitexto. Ah, digitar é divertido. Ele é. Como que é o emit-empt? Emit-empt. JSON. É vírgula. Depois de colocar o. Data. Emit. Ah, não. Eu pergunto. Ah, eu quero aprender a usar esse aqui. Sim, é bem parecido. É bem parecido. Rotterdam, mano.
Ah, that's cool, that's cool, that's cool, that's cool. Beleza. Nossa, eu dou muito dois pontos W, vai ficar engraçado a quantidade de vezes que isso aqui vai reiniciar. Enfim. Tá, então agora vamos para repository, package. Repository, eu podia ter feito tudo isso aqui já direto com type. Purple, face, page payment. Na real, eu já sei o que eu vou fazer aqui. Trace, SQL, gamma.sql e .yaml. Deixa eu ver como que eu fiz. Def, main server. Ok. Ó, agora aqui. Deixa eu ver como eu defini minhas queries. Eu vou usar o SQL C para garantir que eu tenha. Para garantir que eu tenha só uma fonte da verdade, porque o que pode acontecer, conforme eu for mexendo. Payments. PC. UGD. Isso que eu estou fazendo agora, eu estou utilizando o SQL C para criar, gerar o código do que eu preciso para interagir com o banco. Isso vai facilitar a minha vida e muito. Models. Request correlation. Angel, fun fact, eu nunca usei um RM até hoje, eu não consigo. Não que eu não consigo, só tipo, não me sinto confortável. E a mão. ARM são bons, eu só não gosto dele. Não, no Java, .NET, não usar o RM é, tipo, extremamente difícil, tá ligado? Não. Eu tô acostumado, tipo. Eu acho estranho usar RM, porque eu sinto que ele abstrai muita coisa do que eu tô fazendo, e isso faz com que eu tenha menos controle das operações que estão realmente sendo feitas. E isso acaba sendo um problema pra mim, porque eu perco o contexto do que está sendo utilizado. Mas tem várias situações que um RM pode ser útil. O que eu vou ter aqui? Money. Eu posso setar como Money aqui, não posso, o Rangel?
O RM, ele basicamente ele abstrai as operações que você vai estar fazendo, ou seja, você não vai precisar escrever SQL, e permite que você faça algumas operações relacionadas com os tipos que você está definindo. Até onde eu sei. Como eu não usei, eu não tenho 100% de certeza. Ah, tá. Aqui eu vou deixar aqui como o IP. E vai ficar pro dia 2 porque eu realmente não tô com cabeça pra mexer com SQL agora. Eu tô começando a ficar com dor de cabeça. Então logo mais a live deve acabar. Models, SQL, my repository. Face. Payment. String. Vai retornar o erro. Tá. Aqui é o que eu quero. Driver aqui eu vou ter um Postgres SQL. Eu vou ter um cache. Desculpa. Package repository. Package. Essa aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, Word, perfeito. Tá. Como esperado. Let's go. E eu vou criar uma aqui que vai ser nosso ping-pong. Pong. Pong. Ah, como isso aqui vai ser só de teste, depois vamos ver. É, no .get. Ping. Dot. Exatamente, mano. Tô neste exato momento fazendo a rinha. Ó. Fazendo no primeiro dia, expliquei como eu tô querendo fazer. Basicamente, eu vou usar context para caso atinja um timeout ou a operação não execute. Ele vai cair aqui pro meu fallback, que vai tentar executar a operação, e o meu fallback ele vai ter uma fila de retry que vai garantir que todas as operações sejam eventualmente executadas. E é o que eu tô pensando em fazer. Basicamente isso aqui. No momento estamos montando o fazendo o inicial do nosso projeto. Basicamente isso. Então, cara, eu achei bem legalzinho. É um tema que você gosta. Processamento de pagamentos. O objetivo é fazer um back-end que vai lidar com os pagamentos. Deixa eu vir aqui no. Basicamente, essa estrutura aqui. E garantir que o fallback que vai cair o mínimo possível pro fallback e vai usar o default payment processor o máximo possível. Bem, bem legal. Tem vários caminhos de otimização.
Acho uma boa, acho uma boa. Parece que tá bem divertido. Nossa, jogão. Jogão, jogão. Talvez eu vá assistir logo mais. Não tá indo, que estranho. Griping. Outbound, mas a rota literal existe. Eu nem falo, eu estou sem LOL no PC porque eu não tava me controlando jogando. Que estranho, não tá indo. Eu tô, não. Pô, eu era monossilas, tá ligado? Só direi isso. Estranho, não tá funcionando. O Hello World tá funcionando. Tô dando onde? Tem uma edição. Action é da hora, Action é da hora. Aham, tô usando, mas eu não setei DB nenhum. Quero fazer o DB do zero e usar SQL C pra gerar as coisas.
Agora sim. Tá. Por aqui, ok. Setei tudo que precisava. Deixa eu ver. Mene que é o monstro do Java, aliás, o Mene. Os dois têm o mesmo sufixo de nome. Prefixo, quer dizer. Local cache. Local cache. Tech. Como que lê? Tech Hibibs. Muito obrigado pelo follow, meu querido. Infelizmente chegamos no fim da live, mas, pô, hoje a gente setou basicamente todo. Fez o terreno para o nosso processo da rinha. Basicamente, a gente está usando um Model Repository Service para lidar, onde a gente vai ter um consumer, que vai ser basicamente o final, que vai enviar nossos requests para o banco, para garantir que eles chegaram. Um producer, que vai fazer a parte de lidar com esses requests, que vai processar eles de fato, onde vai decidir se vai para o fallback ou não, quando a gente receber o request. E, bom, basicamente é isso. Ainda tem que escrever as queries, setar toda a nossa questão de DB, setar o nosso config para pegar alguns endpoints e afins, mas no geral é isso. O projeto já está bem encaminhado. Não digo, talvez amanhã a gente tenha, depende de quão churrascado eu vou estar ou não. Mas bom, acho que por hoje é quase isso. Só vou implementar. Turn, cache. Agora VM nativa é o memory fit. Nem o osso. Cara, hoje eu tô bem churrascado. Não tava nem pensando em abrir live, mas. Cache.
que não está implementando? Pointer to interface. Não coloque ponteiros nas interfaces. E bom, acho que é isso por hoje. Setamos aqui a base do nosso projeto. Então, vamos revisar aqui o que a gente fez. Entry point, a gente não mexeu em nada, mas a gente mexeu. A gente criou toda essa estrutura, onde temos nossos models, que tem nosso payment, nosso correlation ID, payment request. Não tem um negócio aqui. Beleza. Definimos nossos models, definimos um modelo de success response, que vai ser o que a gente vai retornar. Às vezes, um failure response. Response. Os dois são basicamente a mesma coisa, mas só para a gente ter uma distinção geral. Bom, implementamos a base do nosso cache, que vai ser só um hash mapzinho de uma string para qualquer valor. Aqui estão as operações deles. Ainda vou implementar elas, mas é coisa rápida. Uma, duas linhas. Postgres a gente vai implementar, mas ele vai ser aderente a essa interface aqui. Pô, eu não acho que precise, ô Menek. Acho que eu overkill o Redis nessa situação, porque como eu vou estar processando por instância, talvez eu coloque um Redis agora que você falou. Pensando melhor, pensando assim, um Redis faz sentido. Eu vou consumir pouca coisa. Provavelmente Redis é melhor. Enfim, nosso SQL interface aqui faz ser aderente a essas duas operações, que vai ser processar o pagamento, ou seja, quando chegar aqui ele já vai mandar para o banco, pegar o pagamento baseado no correlation ID, aqui baseado no request que vai ter sido enviado. Fora isso, implementamos as rotas bases, fizemos a base delas. Temos aqui Payment Handler e o Payment Summary, que vai retornar duas coisas diferentes, por hora retornando a mesma coisa, mas vão retornar aqui a resposta do pagamento processado, status ok, e aqui a resposta vai ser um sumário dos nossos payments. Basicamente isso. Nossos producers, nossos consumers, por hora só o esqueleto, mas vão ser responsáveis pela regra de serviço de OIP fallback ou processamento normal. E acho que é isso. Temos nosso Dockerfile, que a gente só mudou a versão do Go para pegar o 1.24, a mais recente. Nosso Docker Compose, que a gente adicionou o hatch dele. Basicamente isso. Então, vamos para o primeiro commit. Infelizmente, não somos abacate pay e não temos 100 commits por dia. Stay one. Basic Project Scaffolding. Basic Project. Exatamente. Fazer um scriptzinho em Python só para ficar rodando. Bom, então git push. Origin. Onde estamos? Opa. Remote head origin. Git push dash o. Origin main. Aqui não vai funcionar, né? Que eu tô comitando no fork da rinha, burro. Remote remove origin. Remote and origin. Git push dash o origin main. Para fazer o push, vou dar aqui como nome. Git switch dash c. First imp. Ctrl R. Vamos ver se está tudo aqui. Perfeitamente. Tudo aqui. E vamos atualizar o readme, né? Tem. No mínimo isso. Ok.
Oxi. E, bom, ô meu amor, eu acabei de terminar a live, minha linda. Bom, pessoas, muito obrigado quem colou na live. Provavelmente talvez amanhã tenha, se amanhã não tiver quarta, com toda certeza tem live. E bora continuar aqui no projeto da Rinha de Backend. Por hora o projeto do gerenciador de servidores de Minecraft fica mais de lado. A gente termina a Rinha, volta pra ele. O projeto tá bem legal, progredindo bastante na última vez, então acho que é tranquilo deixar ele na gaveta por um tempo. Beijão a todo mundo que colou, muito obrigado. E bom, até mais pra vocês. Muito obrigado quem colou.